As últimas informações do Fluminense neste vídeo. Martinelli dá entrevista falando da sua nova fase no Fluminense. O Fluminense fecha a contratação de destaque do futebol brasileiro para a base. Também, ídolo Thiago Silva bate marca especial com a camisa do Fluminense na sua carreira também. E eu vou contar aqui que o último jogo do Fluminense no Campeonato Brasileiro marcou o seu pior público no Campeonato Brasileiro dessa temporada. Então deixa o seu like, ativa as notificações e vem comigo para as últimas do Fluminense. Gente, o Fluminense segue a sua captação no Brasil e no mundo, né? Eu trouxe informação recentemente, o Fluminense estava contratando um jogador sul-africano, né, de um clube formado por lá, e o Fluminense está contratando um atacante, um centroavante aqui também, de um clube formador do futebol brasileiro. O Fluminense acertou a contratação do atacante Arthur Ravi, nascido em 2010. O jovem pertencia ao Estrela de Março da Bahia. Com apenas 15 anos, o Arthur se destacou nas categorias de base do Estrela de Março, atraindo a atenção do Fluminense. No final de setembro, ele desembarcou no Rio de Janeiro para iniciar os treinamentos em Xerém e assinar com o Flu. Apesar de ter deixado sua antiga equipe no meio da competição, Arthur segue como o artilheiro do Campeonato Baiano. São 10 gols marcados em 9 rodadas e é um número muito interessante, muito impressionante, porque ele não joga nem no Bahia nem no Vitória. Campeonato Baiano, geralmente você se destaca com esses números, tem esses números impressionantes. Isso também vale para o Carioca, Paulista, etc e tal, pelas maiores equipes que têm times melhores e etc e tal, e ele conseguiu esses números aí com o Estrela de Março, né? Em 2025, ele balançou a rede 27 vezes, números que chamaram a atenção não apenas do Flu, mas também de outras equipes no cenário nacional. Para quem não conhece, o Estrela de Março é focado no desenvolvimento de jovens atletas, é reconhecido como um dos principais clubes formadores da Bahia. Agora no Fluminense, o jovem já treina com a equipe sub-15 e deve fazer a sua estreia, né, no Flu muito em breve. A gente tem um caso de sucesso de um jogador que veio da Bahia, que é o André, né? O André saiu do Fluminense como um ídolo da torcida, um ídolo do clube, muito multivencedor aqui no Fluminense, bem legal. E a gente espera que o Arthur, quem sabe, possa seguir esse mesmo caminho, daqui a uns anos aí, podendo estrear no profissional, se desenvolvendo bem aqui no Fluminense. Daqui a pouco a gente pode vê-lo aí no Campeonato Brasileiro Sub-17, Sub-20, numa copinha. São competições transmitidas aí na TV fechada. Galera curte, a torcida do Fluminense gosta de acompanhar a sua base, então fica aí essa informação. Arthur Ravi, um dos destaques aí do futebol brasileiro, o artilheiro do Campeonato Baiano 2025 até aqui, é a nova contratação do Fluminense para a base. Deixe o seu comentário. Gente, olha que legal, uma marca muito especial do Thiago Silva com a camisa do Fluminense e, assim, mais pessoalmente ao Thiago Silva. Ele fez o gol da vitória na última rodada contra o Juventude no Maracanã, um golaço de voleio. Ele chegou a 18 gols com a camisa do Fluminense e fez do Flu o clube que ele mais marcou na carreira. A marca foi alcançada em 202 partidas, somando suas duas passagens entre 2006 e 2008 e desde o retorno ao Flu no meio do ano passado, de 2024. Antes disso, o PSG liderava a estatística. Foram 17 gols em 315 jogos pelo clube francês. No Chelsea foram 9 gols em 156 partidas. No Milan, 6 gols em 119 jogos. Também no futebol brasileiro, ele marcou 3 vezes em 29 jogos pelo Juventude e 2 vezes em 25 jogos pelo RS Futebol. Levantamento feito pelo perfil Enciclopédia Tricolor, né, do nosso amigo aí, Igor Moreira. Muito bacana esse levantamento e eu fico muito feliz de estar podendo assistir Thiago Silva com a camisa do Fluminense novamente. Tinha muita gente aí falando
né? Quando o Thiago Silva não vinha pro Fluminense, que ele tava velho, que o Fluminense se humilhava pelo Thiago Silva, que era um ex-jogador. E, cara, cada dia que passa, o Thiago Silva parece que tá melhor, né? O Thiago Silva é um grande jogador, um dos melhores zagueiros do mundo, ainda aos 41 anos. Ele mostra isso em todos os jogos do Fluminense, mostrou isso na Copa do Mundo de Clubes. É um caso absurdo de um jogador que tem um auge longevo, né? Aos 41 anos, o Thiago Silva, gente, ainda é um dos melhores zagueiros do mundo. O Fluminense Futebol Clube tem um dos melhores zagueiros do mundo, um dos melhores goleiros do mundo. A galera, Fábio e Thiago Silva, né? São um nível realmente absurdo e também, né? Tem margem para o Thiago Silva aumentar esse ranking aí, fazer mais gols com a camisa do Fluminense. É isso que eu espero, eu tenho certeza que também é isso que o torcedor do Fluminense espera. E eu também espero que o Thiago Silva pelo menos termine a temporada 2026 com a camisa do Fluminense. Não aposenta no meio de 2026 não, Thiago Silva. Aposenta no final da temporada pra gente fazer uma festa bacana pra você. Fluminense venceu o Juventude na última rodada pelo Campeonato Brasileiro, na 28ª. Chegou à 7ª colocação com 41 pontos. Só que, gente, o público do Fluminense foi o pior do Campeonato Brasileiro do Flu como mandante. E isso demonstra como o torcedor não está confiando mais na equipe, né? O Fluminense teve essa parada da data FIFA, mas jogou fora de casa contra o Mirassol, perdeu, apesar de ter sido prejudicado na minha visão, tomou um gol no final por desatenção total, uma falha ali do Freitas. A torcida não foi como eu particularmente esperava. Eu esperava pelo menos ali um público de 30 mil pessoas, foi a metade disso. E isso demonstra como a torcida não está satisfeita. O Fluminense jogou muito mal contra o Juventude, sofreu mais do que deveria, foi fazer o gol aos 98 minutos do segundo tempo. E durante a partida a gente via o descontentamento da torcida, o burburinho, né, negativo vindo das arquibancadas, tá? Olha só os públicos do Fluminense aqui, eu vou falar em ordem. O Fluminense teve o melhor público do campeonato contra o Santos na terceira rodada, mais de 47 mil pessoas. Contra o Cruzeiro na 14ª rodada, mais de 45 mil, foi a despedida do John Ares. Fluminense Vasco na 10ª rodada, mais de 45 mil pessoas. Fluminense Fortaleza na 20ª rodada, mais de 32 mil pessoas. Fluminense Vitória na 5ª rodada, mais de 31 mil pessoas. Fluminense Corinthians na 23ª rodada, mais de 24 mil. Fluminense Bragantino na segunda, mais de 22 mil. Fluminense Palmeiras na 16ª rodada, mais de 22 mil também. Fluminense Sport na 7ª, mais de 21 mil. Fluminense Atlético Mineiro na 27ª rodada, mais de 21 mil também. Fluminense Grêmio na 18ª rodada, mais de 19 mil. Fluminense Botafogo na 25ª, mais de 19 mil. E Fluminense Juventude, mais de 15 mil pessoas. Então tá aí esses dados preocupantes. Se a gente parar para analisar aqui, os maiores públicos do Fluminense foram no primeiro turno, né? À medida que foi mandando jogos no segundo turno, o público foi diminuindo, né? E chama a atenção que da 25ª rodada para cima, né? O público do Fluminense abaixou demais, né? A gente não conseguiu colocar mais de 22 mil pessoas, por exemplo. Eu pego aqui, ó, 18ª rodada, jogo contra o Grêmio. Jogo contra o Grêmio, né? Mas, enfim. Não, teve um jogo contra o Corinthians na 23ª, que teve mais de 24 mil. Então é isso. Depois da 25ª rodada, teve muito público baixo do Fluminense, os padrões do Fluminense. A média do Fluminense é 30 mil pessoas no Maracanã. Infelizmente, a gente tem visto isso nas últimas rodadas. Espero que o torcedor compareça em maior peso na segunda-feira, porque é um clássico contra o Vasco na nossa casa.
O Vascaíno tá confiante. Os jornalistas da Globo cravam o Vasco como favorito, né? Naquele palpitômetro que tem de alguns comentaristas. Botaram 6 vitórias do Vasco e apenas 2 empates. É isso, Fluminense vindo como azarão contra o Vasco, segundo a imprensa especializada aí do Brasil. Deixe seu comentário, torcedor, sobre essa informação de público. A última informação é sobre a entrevista de Matheus Martinelli à TV Globo sobre sua nova fase com a camisa do Fluminense. Vamos ver? Tá aí um rosto que simboliza anos vitoriosos. 2 títulos cariocas, um da Libertadores, uma Recopa Sul-Americana. Isso tudo no currículo aos 24 anos de idade. É muita coisa. Às vezes eu fico pensando também assim na minha vida, na carreira, né? São bastante jogos, com pouca idade. Então estou muito feliz aqui, espero que venha muito mais ainda. Martinelli é o jogador formado em Xerém com mais jogos no profissional. Já foram 283. Nesta temporada, o volante está vivendo dias de artilheiro. Foram 5 gols marcados, 1/3 do que ele já fez na carreira. Um trabalho de construção de confiança que tem o dedo de Renato Gaúcho, ex-treinador, e de Luiz Zubeldia, atual técnico do Fluminense. Pode chegar, pode arriscar. Então acho que eles sempre falam, quando você chega como um elemento surpresa dentro da área, é um jogador difícil de ser marcado, porque geralmente o zagueiro está preocupado com os atacantes, então você chega de trás ali, é um homem de surpresa. Acostumado a fazer muito gol durante a temporada, né? A gente faz gol, a gente não sabe comemorar muito, então acho que quando faz gol é especial pra gente. Mas teve um gol nessa temporada que você não só soube como comemorar, mas homenageou alguém que está para chegar aí, né? Que é seu filhinho. Foi contra o América de Cali pela Sul-Americana. Teve a clássica comemoração com a bola dentro da camisa e foi para o Augusto, que está chegando, filho do Martinelli com a Laura, esposa dele, primeiro do casal. E na hora que eu fiz o gol, passou na cabeça ali rápido, assim, eu já peguei a bola. É um momento especial. Não, minha preocupação era essa. Falei, caramba, tem que fazer, antes desses 9 meses, tem que fazer um gol, né? O gol foi rápido. Essa mania de fazer gols que desabrochou nesta temporada vem desde Xerém. Na base eu jogava um 8, um pouco mais pra frente ali, com muita liberdade. Fiz bastante gol também, mas eu acho que quanto mais liberdade é importante, você chegar na frente, você definir jogo é importante. Então, tô muito feliz. E assim, contente, ele curte o tempo livre fazendo uma das coisas que mais gosta. Um hobby meio diferente aí. O pessoal até zoa aqui, fala que só eu gosto dessas coisas. Mas eu vim do interior, então a gente, quando tem folga aqui, e aí a gente vai pescar, vai andar de cavalo, vai fazer alguma coisa. É um lugar que me traz paz, dá uma relaxada, esquece de tudo, dá realmente uma desligada assim do mundão. Então é importante para mim. Então daí, Martinelli, né, bem descontraído, falando até de hobby, né, de pescar, falando, né, que já jogou de 5, já jogou de 8, essa liberdade que Renato e agora o Zubeldia dá para ele. É um dos caras que mais jogaram com a nossa camisa aí, igual o André, eu falei do André no assunto anterior. É um jogador que veio da base e se torna ídolo do clube. Pode não ser ídolo de muita gente da torcida, mas ele é um ídolo do clube, tem marcas incríveis, grandes, né? Jogador de Xerém com mais jogos em Libertadores, quase 300 jogos com a camisa do Fluminense, multicampeão, né? Eu acho que a gente tem que respeitar quem é multicampeão com a camisa do Fluminense, a galera que faz acontecer, né? Que dá os títulos para o Fluminense. Vai ter gente que não gosta de Martinelli, mas ele é bem pago para isso. Sim, ele é bem pago para isso, mas nem todo mundo que é bem pago para isso consegue fazer isso em todo o clube, em todos os clubes. Ele conseguiu ser campeão da Libertadores, da Recopa, bicampeão carioca, foi bem na Copa do Mundo de Clubes também, semifinalista, e pode conquistar a Copa do Brasil daqui 2 meses. Então é um jogador que foi muito criticado pela torcida, mas nunca virou contra a torcida. A gente já viu muita gente aí fazer graça pra torcida, mandar calar a boca, botar a mão na orelha, e o Martinelli sempre continuou
trabalhando, tentando fazer o melhor para o Fluminense com essa camisa. Muito obrigado você que acompanhou esse vídeo até o final. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu.